Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E continuando a falar de problemas ambientais dentro, dessa série de vídeos sobre questão ambiental, agora a gente vai olhar um pouquinho sobre os problemas ambientais do nosso país em nível urbano, né? Então vamos dar uma olhadinha aí. Então, lembrando, que equilíbrio ecológico é a condição plena de funcionamento de um determinado ecossistema, Impacto ambiental vai romper o equilíbrio ecológico, vai gerar uma situação de desequilíbrio ecológico e a ação humana, via de regra, ela vai gerar uma série de impactos ambientais. Gente, a cidade é o lugar do impacto ambiental. A cidade é toda ela um impacto ambiental, Então, a vida nas cidades, o fato, além de, assim, é muito bom para nós seres humanos morarmos nas cidades, porque dá acesso à água, energia, tá perto de escola, tá perto de trabalho, tá perto de serviço de saúde, Então tem uma série de comodidades que viver nas cidades tornaram, a vida humana melhor. É como se a cidade fosse um ambiente que ele existisse numa espécie de equilíbrio ecológico para seres humanos, Mas a vida nas cidades elas têm um custo, A atividade industrial, a sustentar um monte de pessoas que vivem num espaço relativamente pequeno, Para onde vão os rejeitos, o lixo, o esgoto, produzidos aí por todas essas pessoas, vai gerar uma série de outros problemas, tá? Então vamos lá. Então a gente vai estar falando agora principalmente de impactos locais e regionais que têm a ver com o ambiente urbano. E o primeiro deles são os impactos aí relativos à qualidade do ar, Qualidade do ar nas cidades ela acaba sendo bem prejudicada por uma série de fatores, A frota de veículos, as indústrias que poluem, a existência de prédios que às vezes bloqueiam correntes de vento, Tudo isso são fatores que de alguma forma vão afetar a qualidade do ar. Eu deixei aqui para vocês um linkzinho onde você consegue ver a qualidade do ar da sua cidade no momento, que você clicar. Tá, eu tirei aqui o print, da região, de Campinas, Sorocaba, São Paulo, ele dá vários pontos, quanto mais alto, pior a qualidade do ar. Por exemplo, nesse momento, Campinas, estava com uma qualidade do ar pior do que o resto. Eu acredito que aqui é Paulínia, na verdade, do lado de Campinas, onde fica a refinarias, que ajudaria a entender, por que está tão ruim assim a qualidade do ar ali. Bem, outro fenômeno, que tem a ver com poluição na área urbana é a inversão térmica. Inversão térmica tem esse nome porque vai inverter o padrão normal da temperatura. Então, qual que é o padrão normal da temperatura? O dia é quente porque o sol está brilhando, e a noite é fria porque não tem sol. Em cidades, grandes cidades, principalmente no inverno, a gente pode ter a inversão térmica, que seria formar uma espécie de tampão de poluentes, sobre a cidade, e esse tampão de poluentes ele altera esse que seria o padrão. Então, o dia que era para ser quente fica frio, porque o raio solar quente, o calor do sol não chega até a superfície. Ou se a inversão térmica se forma ao longo do dia, a noite que era para ser mais fria fica quente, tá? Enfim, inverteu o padrão, decorrente da temperatura. Aqui é uma outra figura, que mostra um pouquinho aí da inversão térmica, como que é o fluxo normal, e o fluxo em dias de inversão térmica. Mas para isso tem que ter o tampão aqui de poluentes sobre a cidade, tá? Aqui, ó, a mesma coisa, nesse daqui dá até para ver, a qualidade do ar.
Ilha de calor, né? Ilha de calor é um outro fenômeno urbano, também, né, acaba sendo consequência da maneira como a gente usa o espaço urbano. Regiões que vão ter uma densidade de construções maiores, tem poucas árvores, muito asfalto, muito concreto, acabam registrando temperaturas maiores, né? E a periferia ou áreas que são mais arborizadas, as casas, as construções são mais espaçadas, registram temperaturas menores. Aqui nesse esqueminha, né, dá para ver uma diferença de 3 graus, né? Mas pode ser maior, tá? Vocês estão vendo aqui uma reportagem, né, mostrando, ó, uma diferença de 24 a 32 graus no ano de 1999 na cidade de São Paulo, ou seja, uma diferença aqui de 8 graus entre onde estava mais quente e onde estava mais frio, né? Aqui, ó, uma diferença de 7 graus, né? Aqui também em 1999, né, entre a região mais quente e a região mais fria. Lixo é outro problema urbano, né? Coletar o lixo, levar esse lixo para um lugar adequado, dar uma destinação adequada para ele. O lixo, né, se ele não for tratado ou acondicionado num lugar correto, ele se torna também um vetor da transmissão de doenças, né? Então, vocês estão vendo aí um lixão, um tipo, né, de instalação que larga o lixo, né, acumula esse lixo a céu aberto. Os lixão eles estão em desuso, né? A maioria das cidades brasileiras hoje opta por uma coisa chamada aterro sanitário. Mas ainda tem lugares, né, que tem lixões, né? No aterro, o lixo vai ser enterrado, tá? Bom, aqui é uma diferença, né, de lixão e aterro sanitário. Nos aterros mais moderninhos, a gente ainda tem, né, captação e queima de metano, coleta de chorume, né, que também são outros poluentes que vão surgir aí a partir da decomposição do lixo, né? Notem que para fazer um aterro sanitário tem toda uma engenharia, né? Pra quem gosta disso, ó, tem uma figurinha aí para vocês entenderem, né, como que funciona, né, um aterro sanitário. Bem, para diminuir a quantidade de lixo, uma das alternativas seria reciclar o lixo, né? E a gente às vezes separa as coisas, né? Aqui em São Paulo, muitas cidades têm coleta de material reciclado, né? Tem países que não reciclam nada, simplesmente queimam o lixo, né? Mas nós aqui no Brasil, a gente recicla bastante material. A gente tem que tomar alguns cuidados, tá? O Brasil é um dos países que lidera, né, reciclagem aí em nível mundial. Deixa eu voltar aqui. Né, ó, que o comparativo, ó, do Brasil e do mundo, por exemplo, no que diz respeito à reciclagem de vidro, alumínio, PET, né? Mas, gente, a gente só consegue reciclar muita coisa porque a gente tem uma população miserável que não tem outra alternativa de renda, né? Sem ser trabalhar no lixo. Né? Vai ver o sonho de infância das pessoas trabalhando com reciclagem, né? Ou aquilo que eu quero para o meu filho é que ele mexa em lixo, né? Não é isso, né? Então, assim, a, o fato da gente ser bom em reciclagem tem meio que um viés um pouquinho perverso, né? Já que é o fato, né, de ter muitas pessoas aí sem acesso à renda, sem acesso a um emprego decente, tá? E lembro a todos, né, mesmo no mundo desenvolvido, né, essas profissões que trabalham com rejeitos, né, ainda são muito mal valorizadas, né? São menos mal valorizadas, fica até esquisito, né, do que no Brasil, mas ainda assim, né, eu acredito que em todos os países não valorizam, né, os profissionais da limpeza do jeito que deveriam valorizar, né? Talvez o lixeiro, a faxineira, todos esses profissionais aí, eles evitam, né, que muita gente fique doentes. Tá? Então eles deveriam, né, de alguma forma, serem recompensados, porque eles evitam que as pessoas sejam doentes, fiquem doentes, muitas vezes pondo a sua saúde em risco também. Tá?
Bem, tratamento de água, né? Tratamento de água e coleta de esgoto são dois diferenciais aí que a vida da cidade, né, trouxe para as pessoas e que ajudou, né, a aumentar a expectativa de vida de uma maneira geral. Vocês estão vendo aí as etapas de tratamento de água, né? Aparece bastante em questões de química, de física, de biologia, né? Geralmente a água tratada, né? Esse tratamento ele vai acontecer na parte mais alta da cidade. E as estações de tratamento de esgoto, elas ficam na parte mais baixa, né? Porque aí distribui água por gravidade para a cidade, né? Dentro da casa, a água vai ser usada, servida, vai ser coletada pela rede de esgoto, o esgoto é tratado e devolvido. Isso na teoria, né? Na prática, a gente ainda tem, né, lugares do Brasil onde o tratamento de água não é feito da maneira que deveria ser feito. Todo ano ali, nos últimos 2 anos, a gente ouviu falar, né, do Rio de Janeiro, da diosmina na água das pessoas lá no Rio de Janeiro. Né? Agora a gente está vivendo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, né, que seria final de setembro, de 2021, tem uma seca muito grande aqui no sudeste do Brasil, né? E a qualidade da água que está chegando na casa das pessoas acaba sendo, né, bem complicada. Aqui vocês veem, né, a relação de população com água e com esgoto coletado, né? Embora a maioria das pessoas tenha acesso à água tratada, né, o esgoto ainda é um problema no Brasil, né? Dá o destino adequado, tem muitas casas com fossa, né? Ou que o esgoto não é tratado, ele simplesmente vai ser canalizado e jogado no rio de novo. Tá? Bem, tem lugares aqui no Brasil onde as pessoas não têm banheiro, tá? Pode parecer meio surreal, né? Mas a gente tem aí, ó, 4 milhões de brasileiros que ainda vivem sem banheiro. Vocês estão vendo aqui um linkzinho para o projeto Banheiros Mudam Vidas, que é algo bem interessante, que fala um pouquinho sobre isso, né? Inclusive, dentro desse projeto Banheiros Mudam Vidas, tem, né, a possibilidade de privadas diferentes, como esse daqui que tem um biodigestor, né? O cara faz as suas necessidades aqui, ele usa uma bombinha para mandar esse dejeto por vácuo, né? Ele vai para um biodigestor, onde, né, vai se transformar aqui em adubo e biogás que poderia ser usado até nos fogões domésticos, né? Os banheiros, né, eles poderiam ser melhores, né? Como que ele funciona hoje, né? E, por exemplo, tem países que tem 2 circuitos de água, água cinza e a água, né, do esgoto propriamente dito. Então daria para reutilizar a água cinza, que seria a água das pias, a água do banho, né, na descarga. Então você daria 2 usos para essa água, né, o que diminuiria a necessidade de utilização de água. Bem, se a gente não trata o esgoto, a gente joga nos rios uma grande quantidade de matéria orgânica. E essa grande quantidade de matéria orgânica de nutrientes vai ser alimento de algas, que vai gerar ali, né, nesses corpos d'água, um processo chamado de eutrofização. Fertilizante também pode gerar eutrofização nos rios, tá? Mas de qualquer forma, eutrofização vai matar corpos d'água, tá? Mata peixe, contribui, né, para a degradação de rios, tá? Aqui, ó, é um aguapé, que é um tipo de alga que também se prolifera nesse tipo de ambiente, né? Vocês estão vendo aqui, ó, né? E aí isso aumenta a eutrofização e a manutenção disso, retirar isso da água, acaba sendo extremamente custoso, tá? Quem já foi para São Paulo, viu os rios Tietê e Pinheiros, né? Eles são eutrofizados ali na Grande São Paulo. Aqui também, né, uma outra coisa, um outro problema urbano decorrente do uso, né, inadequado dos rios. A gente, para aumentar a área que a gente usa, né, das margens dos rios, retificou os canais. Retificando os canais, a gente dá menos tempo, né, para os seres vivos da água ali tratarem a própria água, né? E aí a chance de aumentar a eutrofização, aumentar a enchente, né, aumentar uma série de processos com isso, né, acaba sendo bastante grande. Aqui, ó, para terminar, né, o assunto de rio, falou de rio, sempre aparecem questões sobre rio Tietê e rio Pinheiros. Aqui é uma foto do Cebolão,
né? Aqui está vindo o rio Tietê nesse sentido, e aqui o rio Pinheiros. Só dá para ver a diferença de cor da água, né? O rio Pinheiros ele é até mais sujo do que o rio Tietê. E aqui nesse lugar começa toda uma engenharia. A gente fez o rio Pinheiros correr no sentido contrário. Isso aqui fecha de tempos em tempos. E aí, né, a água do Tietê ela vai alimentar o rio Pinheiros e vai parar, né, na represa Billings, que depois, né, vai abastecer uma usina geradora de energia, que é a hidrelétrica de Henry Borden, em Cubatão. Né, a gente fez um rio correr ao contrário, né? E olha que legal, a gente tem uma baita engenharia para fazer isso, né? E a gente também teria como, né, tratar rios, despoluir rios, enfim, né, usar esse conhecimento que a gente tem, né, também para melhorar a qualidade da água dos rios, né? Mas a gente não faz isso provavelmente por interesses. Bem, lembro a vocês que todos os temas são questões ambientais, né? Que temas ambientais eles são transdisciplinares por excelência, aparecem em todas as disciplinas. Tudo que eu falei aqui vocês podiam encontrar em outras questões, né? E tenham sempre pensamento complexo, abram a cabeça, né? Não é porque vocês estão lendo uma questão de geografia que vocês não têm que pensar naquilo que vocês viram em outras disciplinas, em outros momentos. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau.